O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da Quaresma, primeira sexta-feira dentro da Quaresma, iniciamos na última quarta-feira, quarta-feira de cinzas, este período penitencial, período onde nós nos aprofundamos ainda mais na oração, na prática do jejum e da caridade. Essas são as três práticas muito recomendadas e que nós devemos aprofundar no período da Quaresma para bem vivê-la. O jejum, a oração e a caridade. As sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano, são tempos especiais de fazermos penitências. A igreja nos convida às sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano, fazermos a abstinência da carne. Nós católicos somos chamados a fazermos a abstinência de carne todas as sextas-feiras, exceto quando a sexta-feira coincida com alguma solenidade. Mas na Quaresma, claro que obrigatoriamente os dias de jejum são quarta-feira de cinzas, que foi quarta-feira passada, e sexta-feira santa. São os dias obrigatórios de fazer o jejum. Mas como nós já temos a prática penitencial às sextas-feiras do ano, na Quaresma seria bastante recomendado, bastante interessante, se nós também tivéssemos um pouco a mais, um pouquinho da generosidade. Sempre importante nós lembrarmos que quando nós tratamos sobre a nossa fé, principalmente quando nós falamos de amor, é muito bonito quando nós temos a capacidade da generosidade. Então que nós pudéssemos no dia de hoje fazer um gesto a mais de jejum, de abstinência, de penitência, para ajudar a corrigir as nossas más inclinações, os nossos maus desejos. A primeira leitura e o Evangelho falam deste tema, o tema do jejum. No Evangelho, na primeira leitura, o profeta está alertando o povo sobre o verdadeiro sentido do jejum, ou poderíamos dizer os sentimentos internos que devem estar no coração de quem pratica o jejum. O povo estava reclamando porque fazia jejum e Deus não ouvia suas orações, fazia jejum e Deus desprezava o jejum do povo. E aí questionaram Deus, por que é que Deus rejeitava o jejum? E Deus disse, claro, no dia que vocês fazem jejum, vocês fazem mal ao próximo. No mesmo dia que vocês fazem jejum, vocês brigam entre vocês. No mesmo dia que vocês fazem jejum, vocês são injustos com os outros. Então o jejum deve ser acompanhado desse desejo interior de mudança, de conversão, de santidade. E os discípulos de João Batista também questionam Jesus. Olha, nós, discípulos de João Batista, os fariseus, fazemos jejuns, mas os teus discípulos não jejuam, por quê? E aí Jesus vai explicar então que enquanto ele está com os discípulos, ainda não era a hora de fazer jejum, mas chegaria o momento em que os discípulos de Jesus fariam também jejum, e esse é o momento para nós que estamos aqui. Por que é que nós fazemos jejum? Quando nós perdemos esse sentido, fica meio vago e às vezes nós até caímos nessas conversas de hoje em dia, de que jejum não é mais necessário, de que jejum é perda de tempo, de que fazer jejum é uma coisa ultrapassada e que não tem mais sentido. Não, o jejum é muito recomendado, sim. O jejum nos ajuda a nós corrigirmos as nossas más tendências. O jejum nos ajuda a nós corrigirmos as nossas más inclinações. O jejum nos ajuda a nós refrearmos os nossos impulsos e nós termos um autodomínio maior.
né? Um autodomínio sobre os nossos impulsos, sobre as nossas más tendências. Quando nós podemos dizer não a uma coisa que é lícita, nós estamos educando a nossa vontade para dizer não também àquilo que é ilícito. Por isso, a prática do jejum é tão importante e tão recomendada. Neste tempo de quaresma, nós somos chamados, queridos, a essa prática. Mas sempre lembrando que ela deve sempre ser acompanhada das outras duas práticas, senão fica uma coisa muito vazia, né? O jejum deve sempre ser acompanhado pela oração e deve sempre ser acompanhado também pela caridade. Esse tripé é o que sustenta uma boa vida espiritual, uma boa vida de conversão, uma boa vida de proximidade com o nosso Senhor. Então que hoje também nós tenhamos um tempo para rezarmos, né? Na sexta-feira, às sextas-feiras da quaresma, por exemplo, uma ótima oração que é muito recomendada é a oração da Via Sacra, poderíamos rezar, né? A oração do Terço da Misericórdia, por exemplo, também uma ótima opção para nós rezarmos, clamando a misericórdia de Deus diante do crucificado. Meditar a paixão do Senhor, o terço das chagas de Cristo e tantas outras opções para nós rezarmos hoje. E também, claro, a prática da caridade, abrir o nosso coração ao próximo, quem sabe estar um pouco mais atento às necessidades de quem se aproxima de nós. Então que essas práticas nos aproximem de Deus, que essas práticas nos façam cada vez mais experimentar o amor de Deus em nós. Quaresma é tempo de conversão. Eu disse na quarta-feira de cinzas, quando abrimos a quaresma, que de modo nenhum a quaresma é um tempo de tristeza. Pelo contrário, é um tempo de nos recolhermos um pouco mais, é um tempo um pouco mais de silêncio, um pouco mais contrito, mas não é a tristeza que reina na quaresma, muito pelo contrário, é a nossa proximidade com Deus, a alegria da conversão, de voltarmos o nosso coração todo inteiro para o Senhor, e assim, no dia da Páscoa, que é justamente para isso que nós estamos nos preparando, cantar verdadeiramente o grande aleluia, a vitória da vida sobre a morte. Eu gostaria de partilhar com vocês, eu estou lendo este livro, talvez vocês não consigam ver daí, é um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, chama Preparação para a Morte. É uma meditação, tem uma meditação para cada dia, agora da quaresma, eu estou fazendo essa meditação, e eu gostaria de partilhar com vocês um pequeno trechinho da meditação de hoje de manhã, uma oração que o santo dirige a Deus, justamente falando sobre a morte, né? A morte é uma realidade que todos nós vamos enfrentar, a morte é uma realidade que todos nós vamos um dia passar. E justamente quando nós estamos preparados para esse encontro com Deus, é a nossa santidade. A nossa santidade é isso, nos preparar para este encontro com Deus que um dia acontecerá. Então o santo aqui faz uma oração. Agradeço-vos, meu amado Redentor, o ter desesperado por mim. Queria ter sido de mim, que teria sido de mim, se me tivesses dado a morte quando tão afastado de vós me encontrava? Benditas sejam para sempre a misericórdia e a paciência com que me trataste. Rendo-vos sinceras graças pelos dons e luzes com que me enriqueceste. Não vos amava, nem me importava então em ser amado por vós. Agora vos amo de todo o coração, e a pena que mais me acabrunha é ter desagradado a vossa infinita bondade. Atormenta-me a dor, tormento entretanto que é doce, pois me traz a esperança de que já me perdoastes. Oxalá, Dulcíssimo Jesus, tivesse morrido 1000 vezes antes de vos ter ofendido. Tremo só em pensar que no futuro possa tornar a vos ofender. Ah, Senhor, fazei-me antes morrer da morte mais dolorosa do que permitir que de novo perca a vossa graça. Já fui escravo do inferno, agora sou vosso servo, ó Deus de minha alma. Dissestes que amais quem vos ama. Amo-vos, pois, sou vosso e vós sois meu. Como ainda posso perder-vos futuramente, peço-vos a graça de antes morrer do que de novo vos perder. Se tantos benefícios me dispensastes, sem que eu os pedisse, já não receio, me negueis este que vos peço agora. Não permitais que vos perca, concedei-me vosso amor, e nada mais desejo. Maria, minha esperança,
intercedei por mim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.